Olá a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos aqui nas nossas aulas e nós hoje vamos tratar acerca dos sistemas de proteção dos direitos fundamentais e na sequência a gente vai falar um pouco sobre a classificação desses direitos fundamentais na própria Constituição de 1988. Que classificação é essa que a Constituição de 88 faz em relação a esses direitos fundamentais, né? E isso atinge tanto a ideia de direitos fundamentais como, obviamente, a ideia de direitos humanos também vai estar vinculada a esses sistemas de proteção. Tanto que, já entrando aí na questão do sistema de proteção, a gente vai ver que existe um sistema de proteção interno e um sistema de proteção internacional ou externo, que aí se subdivide entre os sistemas global, né, que é aquele que vai ser regulado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e nós vamos ter os sistemas regionais, né, especificamente são 3 sistemas regionais, a gente vai ter o europeu aí, a gente vai ter o americano e a gente vai ter também o africano. Então a gente teria aí a perspectiva desses sistemas regionais. O sistema de proteção interno, que é o sistema de proteção nacional, ele é exatamente aquele que se dará pela Constituição de 88 e pelas normas, obviamente, que estariam conectadas ou estabelecidas aí aos direitos fundamentais. Então a gente teria aí esse sistema, que é exatamente ele que a gente vai, de uma certa maneira, estudar nessa nossa aula. E tem melhor aí esclarecido para vocês a diferença entre os sistemas de proteção internacional, que aí a gente vai ter uma aula própria, né, específica para esses sistemas, a gente pode tratar disso numa aula específica, que aí vai interessar muito mais os estudantes que estudam essa questão de direitos humanos, ou mesmo também terão isso aí em direito internacional, terão também em outras disciplinas que tratarão. A nós interessa aqui no momento, interessa aqui nesse espaço que a gente tem de discussão, de produção de conhecimento, o tratar da questão do sistema interno, né? Então é isso que a gente teria. O sistema global, como eu falei para vocês, ele é gerenciado pela ONU e é integrado por um imenso número de convenções de direitos humanos, né, que aí vão se aplicar a todos os países signatários. Já os sistemas regionais são gerenciados por organizações específicas, como eu disse a vocês, existem 3 desses sistemas, que é o sistema europeu, o sistema americano e o sistema africano de proteção. Como é que a Constituição de 88, então, ela trata os direitos fundamentais? Como é que ela vai categorizar esses direitos fundamentais? Né? Então, a gente vai ter, antes da gente entrar especificamente, é interessante a gente fazer uma espécie de um retrospecto histórico, né? Trazer esses aspectos históricos de como é que isso ele foi acontecendo, como é que esses direitos eles foram surgindo. Então, praticamente todas as constituições brasileiras, todas elas, desde 1824, que seria aí a nossa primeira, até 1988, né, que a gente teria aí a nossa mais recente Constituição, a gente tem que todas essas constituições elas enunciaram declarações de direito, elas trouxeram no seu bojo, né, direitos fundamentais. As 2 primeiras, obviamente, que elas tratavam especificamente das liberdades públicas, nos direitos individuais, aí muito lastreado também nas questões recentes. Já a partir de 1934, a gente vai ter a ideia de direitos econômicos e a ideia de direitos sociais, que começa aí a se repetir. Obviamente, a gente vai ter um período, que seria a Constituição de 1964, por exemplo. Essa Constituição ela vai ser uma Constituição que a gente chama só de semântica, né? Uma Constituição aparente que trazia essa ordem de direitos, mas que não respeitava e que violava sobre a desculpa de segurança nacional, sobre outras desculpas específicas que a gente teria aí. Então a gente tinha uma defesa aparente desses direitos, mas a gente não tinha efetivamente a defesa e o respeito desses direitos. O que vai mudar exatamente dentro dessas constituições, isso que é interessante, é exatamente a perspectiva de proteção a elas. Uma coisa que é bem particular, a maior parte dessas constituições elas traziam essas normas de direitos fundamentais, mas para o fim dessas constituições. Já a Constituição de 88 ela traz praticamente no início, né? Ela começa aí, tanto que o seu artigo mais conhecido em termos de direitos fundamentais está no artigo 5º. Então ela vai trazer aí
logo de início esses direitos fundamentais. Para alguns intérpretes, para alguns doutrinadores, isso é bem significativo da importância que essa nova ordem constitucional estabelecida por 1988, pela Constituição de 88, trará e dará em relação aos direitos fundamentais. Então, fazendo uma análise sistemática, uma interpretação sistemática aí, alguns autores acabam dizendo que o fato de ter vindo antes, a gente também vai ter o próprio preâmbulo constitucional, ele já anuncia, né, essa questão da defesa. Então, o próprio preâmbulo da Constituição de 88, ele traz isso claramente, né? Essa ideia de um Estado democrático de direito em que vai haver a afirmação, em que vai haver a defesa dos direitos individuais, dos direitos sociais, enfim, de direitos fundamentais, num sentido bem mais amplo, né? Então, a Constituição de 88, ela, de fato, ela é uma Constituição bem inovadora quando se trata do aspecto que nós teríamos aí em relação a os direitos fundamentais. Por mais que a gente diga que houve em outras constituições, como a gente viu aí, mas é de fato a Constituição de 88 que vai dar essa importância maior a isso. A gente listou aí para vocês alguns fatores que explicam essa maior importância da Constituição de 88. Primeiro, seria o seu duplo valor simbólico. Então, simbolicamente, ela marca um período de transição democrática, que seria o período em que a gente está saindo da ditadura, né, de uma ditadura militar, e está entrando novamente em um período de democracia. Então, essa transição entre a ditadura militar e a democracia, essa reabertura à democracia, né, ela é marcada exatamente por essa Constituição. Então ela acaba fazendo uma ruptura com aquilo que havia antes, né? Ela é fruto desse período de transição, e aí ela, simbolicamente, ela é exatamente esse marco que vai, de fato, dividir o que vem o que vem durante o período ditatorial e o que vem pós-ditatorial, período autoritário e período democrático. Então ela meio que esse marco histórico, por isso que a gente diz aí que ela tem esse valor simbólico, né? O segundo, porque é duplo, então o segundo ponto aí que a gente teria seria exatamente porque ela vai institucionalizar os direitos humanos no país. Então, pela primeira vez a gente vai ter uma Constituição que vai falar da defesa dos direitos humanos, que vai dar uma ênfase maior a um estado de proteção a esses direitos, né? Ela se abre, ela cria um sistema aberto em relação aos direitos fundamentais, a gente vai ver daqui a pouco isso, mas ela cria esse sistema aberto no qual nós temos que mesmo os direitos que são tratados no plano externo, no plano internacional, eles passam a ser abraçados pela Constituição e, consequentemente, isso vai ter reflexo em toda a legislação infraconstitucional, na maneira de interpretar a Constituição, na forma em que nós vamos estabelecer certas decisões. Então, isso é bem interessante. Voltando aí para o nosso esquema, a gente teria também a adoção do conceito contemporâneo de cidadania. Essa Constituição de 88 é engraçada, ela ganhou a alcunha, reza a lenda aí do Ulisses Guimarães, né, de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai dar uma ênfase muito grande no cidadão como destinatário e vai enfatizar também a ideia do exercício da cidadania. Então ela vai ganhar esses contornos todos. Mas o que vem a ser cidadania, né? Então, às vezes, a gente fala tanto em cidadania, mas às vezes a gente não faz muita ideia do que é. Uma ideia bem comum, e não está de todo errada, mas ela não é completa, é a ideia de que cidadania tem a ver com o exercício de direitos políticos, né? Que tem a ver com a ideia desse exercício pleno da possibilidade de votar, de ser votado. Por isso que a gente fala muito e associa muito a cidadania à ideia de votar, né? A ideia do voto. Ela acaba ficando muito associada, acaba ficando muito atrelada a essa ideia de voto. Mas não é só isso, né? A cidadania, por exemplo, ela é pensada aí pela Hannah Arendt,
E tem dois historiadores aqui, que é o Jaime Pinsky e a Carla Bezinski-Pinsky, que tem alguns livros sobre história da cidadania, e esse livro especificamente História da Cidadania é um apanhado de vários textos de vários pensadores que vão falando como esse conceito de cidadania foi se desenvolvendo. Eu recomendo que vocês, por exemplo, estiverem de férias, comprem esse livro para ler. Vai ser interessantíssimo, um livro muito gostoso de ler. E nessa história da cidadania, ele lastreado aí dentro desse pensamento filosófico, ele vai dizer que cidadania é o direito, olha só, a ter direitos. Eu diria mais, eu dizia, não é só o direito a ter direitos, mas seria o direito a ter direitos fundamentais, porque no mínimo eu vou ter que ter esses direitos, né? E esses direitos, eles são fundamentais, eles são fundamento para o surgimento, para o lastreamento de outros direitos que vão surgindo dentro do Estado. Então, quando eu falo em cidadania, nós estamos falando em um respeito à condição humana, em um respeito à dignidade humana, né? Então, nós estamos falando exatamente na possibilidade de construção de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade em que você tem uma maior igualdade de oportunidades, que você tem o exercício pleno das liberdades fundamentais, que você tem a garantia de um devido processo legal e a garantia de que não vai se submeter a tribunais de exceção, e assim sucessivamente. Então, isso é interessante a gente ressaltar que tudo isso cabe dentro desse conceito amplo, né, daquilo que vai ser cidadania. Então, não está vinculado só à ideia do voto, eu vou votar isso. Por fim, a gente tem também a ideia do caráter dialógico. O que é esse caráter dialógico? Pela primeira vez, nós vamos ter uma Constituição que se baseia na possibilidade de um diálogo entre fontes. Então, quando eu falo em dialógico, nós estamos falando na ideia de um diálogo entre fontes, certo? Então, a nossa Constituição ela vai ser bem aberta a isso. Então, ela vai dialogar bastante com as declarações de direitos humanos do campo internacional, com os tratados internacionais. Então, ela vai ter esse diálogo constante entre as suas normas internas e essas normas externas de direitos humanos. Então, a gente começa a ter um diálogo, um caminho aí entre a Constituição e essas outras fontes que vão surgir, que vão se estabelecer aí como sendo inclusive necessárias ou como sendo possível, e isso vai ser possibilitado pela própria Constituição Federal. É a própria Constituição Federal que ao longo de suas normas, que vai estabelecer essa abertura, que vai estabelecer esse diálogo. Então, esse tripé aí de fatores, eles são extremamente relevantes para explicar por que é que essa Constituição especificamente, ela é tão importante, ela é tão representativa dos direitos ou para os direitos fundamentais e humanos, diferentemente das constituições que nós tivemos anteriormente aí dentro do país. Então, a gente vai ter esse estabelecimento, isso é uma coisa que é interessante da gente falar. Em relação à classificação que é feita pela Constituição, a Constituição ela vai dividir em direitos e deveres individuais e coletivos, né? Eu coloquei aí uma divisão mais ampla para a gente poder visualizar melhor. Em direitos sociais, né? Ela vai ter aí nos artigos 6º, 7º, especificamente esses direitos sociais, mais à frente ela vai desenvolver isso. Temos os direitos à nacionalidade, os direitos políticos e partidos políticos, né? Então, a gente também teria aí os direitos coletivos difusos e individuais de expressão coletiva. A gente também teria esses outros direitos e os deveres individuais e coletivos. Olha só, quando nós estamos falando que ela faz essa classificação, nós estamos dizendo que ela trata o tratamento legislativo, o tratamento dado pela Constituição a esses direitos fundamentais está estabelecido dessa forma e dessa maneira, né? Agora, como é que ela trata e qual é a relação que ela tem com a aplicabilidade desses direitos? Então, antes da gente falar em aplicabilidade, a gente precisa tecer aqui alguns pequenos comentários, coisas que eu sei que vocês já sabem, mas vamos lá.
Para eu ter aplicabilidade, ou seja, para eu aplicar o direito, a gente vê isso lá, aplicabilidade. Ok. Para eu poder aplicar o direito, e todo o direito, a gente aprende lá em Introdução ao Direito, por exemplo. A gente aprende que toda lei, toda e qualquer lei, ela almeja ser aplicada. Então, a finalidade de uma lei, a finalidade de uma norma é ser aplicada, porque ela foi criada, ela foi gerada para regular o quê? Para regular exatamente os comportamentos que a gente vai ter no universo fático. Então, se eu não pensar a norma para ser aplicada, não há por que existir essa norma, não tem por que essa norma ter finalidade, não tem por que essa norma ter uma funcionalidade. Então, necessariamente, toda norma jurídica, ela nasce para ser aplicada, ela tem como fim a aplicação. Só que é impossível você transpor o campo do abstrato, da normatividade abstrata, e alcançar esse campo do concreto. É como se entre eles houvesse um abismo profundo. Então você tem aqui, de um lado, o real, a realidade social, e aqui do outro lado você tem a norma jurídica. Então eu preciso transpor esse abismo. Eu preciso construir uma ponte que seja capaz de conectar esses dois. Para eu construir essa ponte capaz de conectá-los, certo? Essa ponte aqui, ó, ela vai ser estabelecida exatamente através da atividade da interpretação. Então, a atividade interpretativa, certo? Ela vai ser fundamental para aproximar a norma jurídica de uma possível aplicação no campo real, no campo dos fatos, no plano social, certo? Portanto, nós dizemos que toda norma jurídica, se ela se pretende ser aplicada, ela é dotada de uma coisa fantástica, senhores, que a gente chama isso aqui, ó, de eficácia. Então, toda norma ela é dotada de eficácia jurídica. O que é eficácia jurídica? Nada mais é do que a possibilidade de surtir. Ó, gente, eu estou dando conceitos para vocês bem rasos, tá? De surtir efeitos num plano fático. Então, é a possibilidade que essa norma tem. Por isso que eu posso exigi-lo, por isso que ela vai ser dotada dessa força normativa. Quando eu falo em eficácia, mas nesse campo, nesse plano do real, nós estamos falando de uma eficácia social, tá? Eficácia social ou eficácia real, que eu prefiro uma denominação que aí é trazida na doutrina brasileira, muito difundida pelo Luiz Roberto Barroso, que é o termo efetividade. Então, eu prefiro falar em efetividade. Então, sempre que nós falarmos em efetividade, nós estamos falando de uma eficácia, mas só que uma eficácia no campo social e não no campo no plano normativo. Então, dentro do plano normativo, ok, gente, é impossível mensurar. Toda e qualquer norma jurídica, ela possui a mesma eficácia, certo? Então não dá para mensurar, não dá para medir uma norma mais eficaz ou menos eficaz quando a gente está tratando aí de aspecto jurídico. Mas quando a gente for tratar do aspecto social, aí sim é possível mensurar. É possível medir se uma norma é mais eficaz ou menos eficaz. Então, ela pode ser mais ou menos eficaz, mais ou menos efetiva. Então, toda vez que vocês ouvirem isso, que uma norma é mais eficaz ou menos eficaz, nós estamos falando de uma eficácia no sentido social. Agora, se uma norma ela é mais eficaz ou menos eficaz, não dá para mensurar no sentido
normativo. No sentido normativo, toda norma é norma. Toda norma é capaz, ela tem uma possibilidade, ainda que hipotética, ainda que é muito abstrata, que muito remota, de surtir efeitos dentro do plano real. Passemos então aí à classificação mais comum, não é a única. Essa aqui é uma classificação clássica do José Afonso da Silva, né? A gente vai ter outras classificações, obviamente. Tem a da Maria Helena Diniz, também é bem famosa. A gente vai ter do direito norte-americano, self-executants, no self-executants, que é bem mais simples, bem mais antiga também. A gente vai ter a do Luiz Roberto Barroso. Enfim, a gente vai ter uma série de possibilidades de classificação dessas normas no campo da aplicabilidade, tá? Mas tem um livro muito famoso, tem uma tese muito famosa do José Afonso da Silva, e essa tese acabou sendo consagrada, e isso acabou sendo aceito, e a maior parte da doutrina usa aí essa divisão. Que divisão é essa? Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, nós vamos entender que existem normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, as normas constitucionais de eficácia contida e aplicabilidade imediata, e nós vamos ter as normas constitucionais de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata. Essas normas de eficácia limitada, por sua vez, elas vão se dividir entre as definidoras de princípios institutivos e as definidoras de princípios programáticos. Vamos entender isso aqui. Quando eu tenho uma norma de eficácia plena, nós estamos aqui tratando, nós temos uma norma que ela está plenamente apta a ser aplicada e cumprir os seus efeitos. Não falta nada a ela. Quando nós temos uma norma de eficácia contida, certo? Nós estamos falando que essa norma também está apta, mas pode sofrer restrições. Daí, Maria Helena Diniz chama isso aqui de norma de eficácia restringida e não restrita, ou não contida, né? Por quê? Porque ela pode sofrer restrições pelo direito infraconstitucional. Agora, para que isso aconteça, isso precisa obrigatoriamente ter sido pré-estabelecido na própria Constituição. Caso contrário, não há que se falar aqui nisso, tá? Já nas normas de eficácia limitada, se dá o oposto. Elas não estão aptas. Então, elas não estão aptas a surtir os seus efeitos. Por quê? Porque elas dependem, há uma dependência do direito infraconstitucional. A dependência da criação de uma lei, certo? De uma norma infraconstitucional, para que o exercício dessa norma de eficácia limitada ela aconteça. Então, preste atenção. Eu tenho a norma, eu tenho um direito constitucionalmente garantido aí, no caso, só que para o exercício desse direito, obrigatoriamente, eu preciso de uma norma infraconstitucional que regule, que me diga como poderá ser esse exercício. Então, elas são divididas aí, segundo José Afonso, em normas de princípios institutivos, que são aquelas que regulam, que tratam de determinadas instituições jurídicas, como, por exemplo, as normas relacionadas ao território federal, os territórios federais, né? Quando houver esse território federal, eu posso aplicar essa norma. Caso contrário, ela não está apta a ser aplicada. Então, eu preciso de uma norma infraconstitucional que, no caso, defina quais seriam esses territórios federais. A partir de 88, a gente não tem nenhum no Brasil, mas que defina esses territórios federais, quais seriam os territórios, quem e tal, para poder aplicar as normas constitucionais que tratam deste instituto. Portanto, na ausência desses institutos, que são regulados ou que são definidos por normas infraconstitucionais, eu não poderia ter aí. Já as normas definidoras de princípios programáticos são aquelas que definem aquilo que alguns chamavam antes de programas, né, que definem algumas metas, como, no caso, aí, os direitos sociais. E isso é super interessante a gente pensar. Boa parte dos direitos sociais eles acabam sendo impedidos de ter um exercício maior ou mais eficaz, exatamente pela ausência
né, de uma norma infraconstitucional. Nesse sentido que entra a realização e a criação de políticas públicas. As políticas públicas, elas entram exatamente para dar a efetividade, para trazer a efetividade a uma série desses direitos sociais, como a ideia de educação para jovens adultos, e aí você vai tendo essas especificidades da realidade, vai normatizando isso, porque as políticas públicas são um conjunto bem híbrido de ações, institutos e leis, então você vai legislando a esse respeito para garantir, consequentemente, uma efetividade desses direitos sociais. Isso poderia ser com outros direitos, estou dando exemplo dos direitos sociais especificamente, porque nos interessa em uma certa medida. Tá aí essa mesma tabela, só que aí dizendo meio que tudo que eu falei para vocês, né? Então vou passar aqui adiante. Na Constituição de 88, ela é bem interessante porque o que vai acontecer? Ela vai trazer no seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas, as normas de direitos fundamentais, né, as normas de garantias de direitos fundamentais, elas possuem aplicação imediata, né? Então a gente teria aí que essas normas são de aplicabilidade imediata. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas devem ser aplicadas e de forma no aspecto elas devem ser aplicadas imediatamente. Nossa, quase não sai. Elas devem ser aplicadas imediatamente, então elas não podem ter óbice, não podem ter dificuldades que implementem isso. Isso vai acabar ocasionando na prática uma maior atuação judicial. Aí alguns falarem na ideia de ativismo, né? Por quê? Porque acaba, principalmente quando a gente falou lá das normas de eficácia limitada, o que vai acontecer? Você vai ter que não existe, muitas vezes, a lei para que regule o seu exercício, então acaba que a demanda para o judiciário acaba sendo maior. Como eu tenho uma omissão legislativa, o judiciário acaba completando isso aqui. Isso pode se dar, vocês já estudaram ou vão estudar, enfim, por mandado de injunção, é uma possibilidade, vai gerar efeito entre as partes, mas vai resolver a situação do exercício, ou por um ADI por omissão. Um ADI por omissão também seria uma outra possibilidade, há uma omissão legislativa, e aí o judiciário ele pode acabar criando normas, obviamente essas normas temporárias, mas aí na ADI por omissão existe toda uma discussão se isso é possível ou não ao judiciário, no caso ao STF, fazê-lo, uma vez que, como tem efeitos erga omnes, vai se aplicar a toda a coletividade e, consequentemente, ela teria uma força e teria um peso similar ao de lei. Né? Mas lembrando, isso aqui a gente está falando nas hipóteses de omissão do legislativo, de omissão do poder legislativo, que há essa possibilidade. Tá? Então estou dando um exemplo prático dessa aplicação imediata desses direitos, mas obviamente a gente pode ter aí N situações diversas dessa que eu estou falando, mas o que a gente precisa entender é que a Constituição ela estabelece aí essa possibilidade de aplicabilidade imediata, ou seja, de reduzir os óbices, de reduzir os obstáculos para que a aplicação desses direitos fundamentais ela seja realizada, ela seja garantida. A gente vai ter também na Constituição, ela vai estabelecer um sistema aberto de direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Vamos lá. No artigo 5º, parágrafo 2º, já que a gente está falando dela, então vamos a ela. Ela diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição, olha só o que... E aí cabe a gente destacar aqui, não excluem. Vamos lá, não excluem outros decorrentes outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Lembra que eu disse que uma das características dessa Constituição é exatamente o seu caráter dialógico?
Então, esse caráter dialógico, por exemplo, ela aparece claramente nesse parágrafo 2º do artigo 5º, quando ela dá essa possibilidade de que outros direitos decorrentes do regime ou decorrentes dos princípios por ela adotado. Então, a gente pode destacar aqui, eu não sei se eu trouxe isso aqui para vocês, não, ainda não. A gente pode destacar aqui a ideia de direitos fundamentais. Essa é uma primeira coisa. Implícitos, ou seja, eles acabam decorrendo, eles acabam estando nas entrelinhas dos demais direitos fundamentais. Tipo, para você ter devido processo legal, ok? Então, tem um processo legal, você tem que ter a possibilidade de acesso à justiça. Então, isso vai estar muito vinculado uma coisa a outra. Ainda que a Constituição, por exemplo, ela não falasse em acesso à justiça, ainda que ela não falasse em direito de petição, ainda que ela não falasse em ampla defesa e contraditório, tudo estaria muito relacionado, estaria subentendido a partir da ideia do devido processo legal. Sobre o devido processo legal, tem uma leitura muito boa que eu recomendo a vocês, é uma leitura de um livrinho do Nelson Nery Jr., que eu acho que tem... facilmente se encontra aí nas bibliotecas da faculdade, enfim... que é os princípios constitucionais do processo civil, um livrinho fantástico, em que ele vai trazer os princípios constitucionais processuais, que se aplicam ao processo civil, se aplicam a outros processos também, não apenas ao processo civil. Mas o Nelson Nery trabalha com processo civil, então ele vai acabar falando de processo civil. E aí tem um capítulo em que ele fala sobre o devido processo legal, que é espetacular, que é maravilhoso, uma das melhores leituras que eu já fiz na vida a respeito de devido processo legal. Não que eu tenha feito tantas leituras, mas enfim, das que fiz, é uma das mais espetaculares. E aí ele vai explicar, ele vai destrinchar direitinho essa coisa que está contida nessa pequena expressão, devido processo legal. Então a gente vai começar a perceber que existem direitos fundamentais implícitos dentro da própria Constituição, dentro do nosso próprio sistema, do próprio regime e os princípios que são abarcados por ela. Fora esses, ainda existem aqueles que estão, né, de forma explícita nos tratados internacionais, em que a República Brasileira seja parte, em que o Brasil é signatário. Então, olha como é interessante essa abertura, esse sistema de direitos fundamentais que é amplo, que não está só vinculado aos direitos que estão dentro da própria Constituição, mas também prevê a proteção interna dos direitos que estão dentro dos tratados. A pessoa, qual é a aplicação prática disso? Nós vamos ter diversas aplicações práticas. Uma delas é que eu posso invocar, por exemplo, um direito que está dentro de um tratado. Então, olha só, eu posso invocar em uma ação minha e utilizar aí um direito que está especificamente dentro de um desses tratados de direitos humanos. Então, muitas vezes eu não vou usar isso naquela advocacia que eu faço de primeira instância, mas quando eu vou entrando no sistema recursal, isso pode me dar bala, isso pode me dar base para a fundamentação do meu pedido, para a fundamentação daquilo que eu quero estabelecer, daquilo que eu quero fazer. Enquanto juiz, para a fundamentação de uma sentença, enquanto promotor de justiça, para a fundamentação de uma denúncia, para a fundamentação de um parecer, seja o que for. Então a gente começa a perceber que eu não tenho, quando eu falo de direitos fundamentais, apenas aqueles que são internos, mas também aqueles outros que são externos. Ou seja, a Constituição me permite, ela cria esse sistema aberto. Nesse sentido, senhores, a gente vai poder falar aí, a partir dele, em direitos fundamentais em sentido formal, que seriam aqueles que estão previstos dentro do texto constitucional, e direitos fundamentais em sentido material. Material, lembrando aqui, tem a ver com a ideia de essência, tem a ver com a ideia de natureza desses direitos. Então, eles também tratam de direito natural e, portanto, ou de direitos fundamentais, portanto, eles vão ser aí reconhecidos enquanto tais, né? Então corresponde aos que foram acrescentados pela cláusula. Esses direitos fundamentais implícitos dentro do próprio sistema, eles não estão expressos no texto constitucional, e esses direitos fundamentais necessariamente decorrentes. Às vezes, por exemplo, você vai ter inclusive a criação de alguns direitos. A gente teve uma decisão do STF que criou, por exemplo, o direito a reconhecer a ideia do direito à felicidade. Muita gente acha que é uma bobagem, não é lá assim tão bobagem, mas vai ter umas implicações bem interessantes, né? E aí você teria a ideia do direito à busca da felicidade,
Isso foi reconhecido dentro do nosso sistema a partir dessa possibilidade de um sistema aberto. A gente vai ver um pouco melhor essas decisões mais à frente. Gente, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente fala em garantias fundamentais, existe uma diferença entre eles. Então, para desencargo de consciência, os direitos fundamentais eles têm uma natureza declaratória. Então, eles dizem o direito. Então o direito é esse, direito à liberdade de crença. Então ele diz o direito. Só que esse direito ele pode ser passivo de violação. Então quando ele é passivo de violação, você pode acessar isso através de uma garantia fundamental. Essa garantia, por isso que a gente diz que são disposições assecuratórias. Então elas vão ter um caráter instrumental. Então vão ser uma forma de instrumentalização. Quando a gente fala em instrumental, a gente está falando na ideia de processual, tá, gente? Aquela ideia de instrumental que está vinculada a processo. Então, nós estamos falando aqui de ações, nós estamos falando aqui da possibilidade de ações que defendam ou que visem a corrigir violações, né, reparar violações ou mesmo prevenir essas violações. Eu trouxe aí para vocês um esquema que é feito pelo Vanbier, uma classificação feita pelo Vanbier, de que essas garantias, que ele chama de garantias instrumentais, elas se dividem em direitos processuais constitucionais, que seriam como devido processo legal, que a gente citou como exemplo. Não foi de graça que eu falei dele lá antes. Ele é um exemplo de princípio processual constitucional, do direito de petição e assim sucessivamente. A gente tem também as ações constitucionais tipificadas, né? Então, não tipificada, professor, o senhor pode falar alguma? Reparação de danos. Então, quando você fala que todo tem direito à privacidade, à honra e à intimidade, e ela diz que a violação é passível por indenização por dano moral ou danos materiais da lei decorrente, nós estamos falando ali de uma garantia. Quando eu falo dessa possibilidade de indenização, de quê? Garantia daquele direito que é o direito à honra, o direito à intimidade e o direito à privacidade. Então, a gente tem ali um direito fundamental e, consequentemente, tem uma garantia que vai protegê-lo. Agora, a gente vai ter algumas ações constitucionais que foram estabelecidas, foram criadas, como as ações de controle de constitucionalidade e os chamados remédios constitucionais, né? Então, a gente teria habeas corpus, habeas data, que é usado aí para a questão de acesso a informações, mandato de segurança, que pode ser individual ou coletivo, o mandato de injunção, para correção de omissões legislativas, a ação popular, também, que aí vai ter a defesa de direitos coletivos, direitos individuais, eu prefiro essa expressão. A gente vai ter aí ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, alguns também chamam de ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e ainda temos aí a ação civil pública. Eu não coloquei aí, eu esqueci de colocar a DPF, né, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, mas ela entra ali dentro do rol da classificação de ações diretas, né? Quem são os destinatários dos direitos humanos e direitos fundamentais, senhores? Segundo a Constituição de 88, no seu caput, e eu destaquei aí em lilás para vocês verem, ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, olha só, vamos destacar isso aqui, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então, a priori, senhores, eu posso dizer que os destinatários são exatamente esses dois que estão aí, segundo a Constituição. Seriam os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se são brasileiros, pouco importa se são natos ou naturalizados. Né? Então a gente teria aí, já que ela fala só em brasileiro, poderia ser um, poderia ser o outro. E os estrangeiros é uma coisa que é interessante, só pode os estrangeiros residentes no país. Isso aqui que é bem interessante. Então o estrangeiro que estiver de passagem aqui, ele fica excluído? Obviamente que não, senhores. Por que ele não fica excluído? Porque quando eu vou analisar essa questão dos destinatários, eu preciso analisar de forma sistemática. Então se a gente acabou de dizer que o Brasil ele cria um sistema aberto, então ele cria um sistema que também vai atingir outros indivíduos, porque essas declarações que o país é signatário, elas não excluem ninguém por conta da nacionalidade, da raça, da religião, da opinião política, enfim.
da orientação sexual, do gênero, ela não faz essas distinções, mas engloba todo ser humano. Então, obviamente, o turista que está no Brasil, o turista que está a passeio no Brasil, ele também vai ter essa proteção, ele também é destinatário de direitos fundamentais. O apátrida, apátrida é aquele que não tem, que é o perseguido político, né, que acaba não tendo nacionalidade, ele também vai ter essa proteção. E até mesmo a pessoa jurídica, no que couber, porque aí a gente vai ter uma restrição, ela também pode fazer jus a direitos fundamentais. Então eu posso ter, por exemplo, a ideia de direito à honra daquela pessoa jurídica, porque isso pode afetá-la e gerar a possibilidade de que haja aí uma reparação por danos materiais que eles sejam eventualmente causados, e assim sucessivamente. Então, cada vez mais a gente tem visto dentro da praxis, dentro da jurisprudência, e também uma defesa dentro da própria doutrina, da possibilidade da aplicação também à pessoa jurídica. Então, na verdade, a gente teria, e aí eu trouxe para vocês esse quadro maior, o brasileiro, tanto nato como naturalizado, os estrangeiros, quer residentes no país, quer não residentes no país. Ambos têm a possibilidade de direitos fundamentais. O apátrida, que é aquele cara que pode pedir, por exemplo, aqui asilo político, num exemplo, assim, ou que é um perseguido político, aquele que perde a sua nacionalidade, enfim, o apátrida também vai ter essa proteção. E também a pessoa jurídica, cada vez mais a gente vem percebendo essa possibilidade de proteção a ela. A Constituição também, no seu artigo 3º aí do coisa, ela promove o que a gente chama de constitucionalização, né, essa palavra gigantesca, constitucionalização dos tratados de direitos humanos. Ah, professor, como é que é isso? Vamos lá, vamos ver o que o parágrafo 3º do artigo 5º fala. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, ou seja, tem que ter uma votação na Câmara dos Deputados, tem que ter uma votação no Senado Federal. Vai haver um primeiro turno, vai haver um primeiro turno aqui, depois um segundo turno, depois um segundo turno. Tudo isso dentro do mesmo procedimento que é previsto para as emendas à Constituição. Então, 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Se elas vão ser equivalentes a emendas constitucionais, elas vão ter peso, ou seja, eu estou reconhecendo que eles serão normas constitucionais. Vocês, certo? Ah, professor, mas aí nesse caso ela vai modificar a Constituição? Vai, em partes, porque ela também não vai poder discordar dela. Lembra lá da pirâmide do Kelsen, que a gente sempre usa para explicar o controle? Então quem está no topo é a Constituição. Então as emendas à Constituição elas estariam mais ou menos aqui, logo abaixo. Então elas estão acima das normas infraconstitucionais, mas estão abaixo da Constituição. Então elas também seriam passíveis de Constituição, seriam também passíveis de controle de constitucionalidade, garantindo assim a supremacia constitucional nesse caso. Então o fato de ter um sistema aberto e aí que traz esses tratados e pode constitucionalizar esses tratados, não se modifica. Uma grande questão é que esse parágrafo 3º ele foi acrescido aí por uma emenda constitucional. Se não me falha a memória, a emenda constitucional número 45. E aí, o que vai acontecer? Pré-emenda e pós-emenda, como é que a gente resolve essa situação? Os tratados que foram reconhecidos, por exemplo, antes dessa emenda, o que vai acontecer com eles? Os tratados que foram reconhecidos depois da inserção, o que acontece com eles? Então a gente tem 2 teorias aí e todas elas atingem aquilo que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Então, bloco de constitucionalidade, num sentido amplo, consiste no reconhecimento da existência em outros diplomas normativos de hierarquia constitucional, além da própria Constituição. Isso já era bem defendido, gente, por alguns autores, né? Se não me falha a memória, Flávio Piovesan já era uma exímia defensora dessa questão dos tratados. Porque quando você vai ter o quê? Você tem um tratado de direitos humanos, você tem um tratado aqui de direitos humanos, a gente viu e a gente sabe que para se ter uma Constituição, para que você possa falar em Constituição, tem que se garantir 3 coisas. Que coisas são essas? A gente já viu isso, vocês já sabem disso. Primeira coisa que tem que ter, normas de organização do Estado. Beleza. Então, tem que ter normas de organização do Estado. Segunda coisa, diz aí comigo, vocês lembram?
A consagração da separação dos poderes. Então, não basta organizar o Estado, a gente precisa também separar o poderes, as funções estatais, e aí dá a diferentes titulares o exercício dessas funções estatais. E por fim, nada disso me garante, certo, que eu não vou em algum momento ser, ou que eu não possa ter um conluio político aqui, como a gente já viu, né, na história brasileira, para não dizer que a gente está vendo. E aí como você vai ter esse conluio, né, pode ter esse conluio, o cidadão ele pode ficar desprotegido. Então aí a terceira coisa é que eu tenho que ter direitos e garantias fundamentais. Então sem esse tripé, né, já diz aí os revolucionários franceses, nós não teríamos uma Constituição. Então quando a gente reconhece a Constituição no sentido, olha só, aqui que entra a ideia de sentido material dela, toda a Constituição basta ter isso, certo? Normas desse tipo. Consequentemente, essas normas e garantias fundamentais, se elas têm uma relação com direitos humanos, né, elas podem coincidir ou não, a gente já viu, a gente já discutiu sobre isso. Quando a gente vai ter aqui a ideia de direitos humanos, queridos, o que vai acontecer? Só lembrando, há uma tensão e uma aproximação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Né? Só lembrando, essa aproximação é porque cada vez mais a gente vai ver que o conteúdo desses direitos humanos ele tem sido trazido para dentro da Constituição. Tudo isso que a gente está vendo agora é uma grande verdade disso que a gente está falando, dessa aproximação. Mas existem também algumas tensões. Existem direitos fundamentais, por exemplo, no Brasil, que não são direitos humanos. Então você vai ter também essa discrepância, essa divergência que vai os diferenciar. Só que, na essência, tudo que direitos humanos trata, se eu fosse trazer para o plano internacional, por exemplo, eu só poderia trazer isso para dentro de uma Constituição. O que vai acontecer, então? Direitos humanos é matéria constitucional. Ele entra naquilo que seria uma Constituição em sentido estrito. Só que aí o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês tem o antes e o pós parágrafo 3º? Né? Então, antes do parágrafo 3º, os tratados de direitos humanos aqui no Brasil eles eram tratados como legislação infraconstitucional. Agora, após direitos humanos, eles podem ser infra ou constitucional. Olha a diferença agora. Por quê? Porque se eles não forem recebidos, né, internamente, como um poderia ter, mas enfim, a ideia aqui é que eles sejam reconhecidos como sendo constitucionais. Aí fica a grande pergunta. E os tratados de direitos humanos que a gente é signatário anteriores a esse parágrafo 3º? Como é que se resolve essa parada? Como é que fica essa questão? Aí é que a gente entra na ideia do bloco de constitucionalidade. Então, o bloco de constitucionalidade, ele reconhece que outros diplomas normativos externos, como os tratados de direitos humanos, eles possuem natureza constitucional, certo? Certo, mas isso seria considerado o que a gente chama de bloco de constitucionalidade em sentido amplo, tá? Então, esse conceito aqui, ele está vinculado à ideia no seu sentido amplo. Isso é o que é bloco de constitucionalidade. Só que existe a possibilidade, existe o sentido restrito. O que seria esse sentido restrito? O sentido restrito, trazendo lá a coisa do antes e o depois. O sentido restrito é exatamente que o que houver antes continua sendo infraconstitucional. E o que vier após continua sendo, ou passa a ser entendido como norma de natureza constitucional. Certo? E é exatamente esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, no Brasil, por via até o momento, né, porque isso se dá pelo judiciário, nós teríamos aqui não um bloco de constitucionalidade em sentido amplo, ou seja, nem todos os tratados são considerados norma constitucional, ainda que eles tenham natureza e conteúdo constitucional, mas a gente vai ter aqui a adoção da teoria do bloco de constitucionalidade restrito. Certo? Então, só os anteriores é que vão se inserir aí dentro.
O parágrafo 4º do artigo 5º, ele diz que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Isso aqui já tinha uma previsão nos ADCTs, nos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, tá? E aí depois você vem uma emenda e acrescenta esse parágrafo 4º aí ao artigo 5º, reconhecendo aí a submissão ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, o Tribunal Penal Internacional é uma das maiores conquistas dos direitos humanos que a gente tem nas últimas décadas, porque acaba sendo um instrumento de efetivação desses direitos. Então, antes eles acabavam ficando numa zona nebulosa, ainda, a meu ver, existe um pouco disso, mas hoje cada vez mais isso vem diminuindo, isso vem reduzindo, né? Então, é a primeira instituição internacional permanente, porque a gente já teve outros tribunais internacionais, exemplo, o Tribunal de Nuremberg, que foi estabelecido aí logo no fim da guerra na cidade de Nuremberg, mas ele não era um tribunal de jurisdição permanente, né? Ele se fez e depois se desfez. Então a gente tinha alguns tribunais ao longo da história dos direitos humanos, tribunais internacionais, mas eles não têm uma jurisdição permanente. Mas esse tem uma jurisdição permanente, né? Ele é um tribunal permanente, e que tem competência para julgar os crimes internacionais, né, e os crimes contra a humanidade, os crimes chamados de lesa humanidade. Então, é uma corte competente para isso, né? Ele consagra aí a responsabilidade penal internacional de indivíduos, caso eles violem o chamado Tratado de Roma de 1998, que é exatamente o tratado que vai regular aí a sua própria existência, certo? Vocês provavelmente vão tratar melhor desse tema de direito do Tribunal Penal Internacional em outras disciplinas, como disciplinas de direito internacional e tudo mais, em disciplinas também de direitos humanos, onde vai estudar um pouco mais a ideia do sistema aí, internacional de defesa dos direitos humanos. Gente, a gente vai encerrar por aqui essa nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só mandar a mensagem. E aí, assim que possível, eu estarei respondendo a cada um de vocês e tirando as eventuais dúvidas que vocês tiverem. Continuo reforçando, leiam, estudem aí textos que a gente está sugerindo e eventuais as atividades também que forem colocadas para que vocês façam, para que vocês possam ter um aprofundamento desses conteúdos, né? Para que vocês possam ter um aprofundamento daquilo que a gente está, obviamente, tratando por aqui. Um beijo grande para todos vocês e a gente se encontra aí na nossa próxima aula.